Mais uma alegria estarmos em mais um Nova Jovens. O Nova Jovens na semana que vem, se Deus quiser, vai ser um Nova Jovens diferente, que vai estar a igreja toda. Nós conseguimos, pela graça de Deus, espero que dê certo, né? Se Deus quiser, Tiago fala assim, olha, nunca diga faremos isso ou aquilo, mas se Deus quiser, na semana que vem nós vamos ter aqui alguns missionários americanos, se Deus quiser, para falarmos sobre como vencer a pornografia, e vai ser um momento fantástico. Eu acho que a partir de adolescente para cima será um momento fenomenal. O título do estudo que nós queremos fazer hoje é A Tirania Cresce no Silêncio. O título do estudo que nós queremos conversar hoje é A Tirania Cresce no Silêncio. A tirania, ela cresce no silêncio. Tirania, ele é um poder usurpado, né? Um poder que foi tomado, ilegal, e ele é um governo de um domínio muito forte, um domínio onde você não tem possibilidades de falar, de argumentar ou de fazer qualquer outra coisa. Então, o governo tirano, um domínio tirano é aquele domínio onde você não pode falar nada contra, senão ele vai te destruir, senão ele vai te matar ou vai sumir com você. Se você já leu o livro 1984, quem já leu aqui o livro 1984? Bom, obrigado, algumas pessoas. Você percebe, né, que o governo do grande irmão, ele era um governo tirano, um governo onde você não conseguia falar, se expressar, nem mesmo pensar. Existia um tipo de creme não, né? Creme de cupuaçu, gostoso, delícia. Naturas, essentials, não. Existia um tipo de crime que se chamava pensamento crime, que pensar, raciocinar era crime, tá? Você não poderia pensar. Hoje eu quero falar para vocês de um alerta e algo que nós precisamos nos posicionar nesses últimos tempos, a fim de sermos como o sal. Você lembra lá que Mateus 5 fala que os cristãos, eles são o sal da terra. Uma das principais funções do sal é evitar que se estrague. Certa vez, eu e minha esposa, nós tiramos uma carne, colocamos descongelado, né? Tirou lá do freezer e colocamos na geladeira, e ele ficou lá um bom tempo. Quando a gente percebeu, aquilo estava para estragar. A gente olhou, cheirou assim e falou assim, rapaz, ainda dá para comer, não vamos desperdiçar esse creme de carne não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que temperar. Você tempera, coloca sal, é outra coisa. Ele dura mais tempo na geladeira, verdade? Quem já cozinhou, quem já temperou um bife, alguma coisa aqui? Bom, também mais gente do que leu o livro, mas se a pessoa foi pastor, tem que comer, né? Mas se a pessoa do seu lado levantou a mão e fala assim, você quer que eu te ensine? E o nosso papel é, nós sabemos e nós temos uma percepção que o mundo vai estragar, o mundo ele vai passar, o mundo ele vai ser destruído. Você vai para onde, Cleiton? Tá. Não faça mais isso, por favor. Então, eu falei para vocês que eu ia falar o nome, né? Agora, principalmente dos jovens. Então, por favor, não se levante, vá antes. Se você tiver uma incontinência urinária, ou um câncer, ou alguma coisa assim, por favor, fale para mim. Tá? Para não ficar chamando sempre o seu nome. Que você vai cair no banheiro na hora da mensagem. Não, mas vamos voltar aqui para a mensagem. Você viu que... Por que eu estou falando tudo isso, né? Você viu que há algumas semanas atrás, uma cantora evangélica, que é evangélica mesmo, chamada Bruna Carla, ela estava num podcast da Karina Bach, minha esposa sempre escuta esse podcast. A Karina Bach era uma mulher que era do mundo, atriz, etc. Só que ela se converteu de verdade, e diz que o maior arrependimento da vida dela foi ter posado na Playboy, porque isso ela não consegue apagar, está sempre lá. Mas era uma mulher que ela se tornou tão crente que o marido se separou dela porque ela era crente. O marido falou assim, cara, eu não aguento mais, ela está fanática religiosa. Por quê? Porque não roubava, não queria mais fazer o que era errado, queria obedecer a Bíblia. E ele se divorciou dela. Lá em 1 Coríntios 7, fala que se o homem ou a mulher
que é casada com o irmão, não quer mais viver com ele, quer ir embora, o irmão ele está livre disso. Ela não queria se separar, com certeza, mas ele se separou dela pela fidelidade que ela tem a Deus. Você pode ouvir o podcast dela, principalmente as mulheres vão gostar mais. Eu não é muito podcast que eu gosto de ouvir, mas chama Positivamente, né, meu amor? Então, a Bruna Carla estava lá e ela falou sobre que ela tem um amigo homossexual, um amigo, acho que é o cabeleireiro dela, não sei o que é, e é amigo dela. Só que ele falou assim: olha, Bruna, se no meu casamento você iria cantar lá no meu casamento? Ela falou: olha, quando você casar com uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, com certeza eu vou lá cantar. Mas não é, ele é homossexual, ele estava falando de outro homem, né? E esse cara tem até o namorado dele, né? É um ex-pastor que foi acusado de pedofilia, enfim, uma lama, né? E aí, isso deu maior discussão. Apareceu o JA falando, né? Que agora ele se denomina como AJA, dizendo que essa afirmação dela foi extremamente homofóbica. Extremamente homofóbica. Por quê? Porque ela não ia cantar no casamento do rapaz homossexual, e foi extremamente homofóbica. A grande pensadora do século XXI brasileira, Jojo Todinho, para você ver quanto eu tive que me esforçar para trazer informações relevantes para você. A Jojo Todinho, na Parada Gay, falando que é por causa de declarações como da Bruna Carla, que existem muitas mortes de homossexuais e de trans, e que isso é transfobia. Priscila Alcântara falou que... Meu Deus, não aguento nem falar o que ela disse. E o que acontece? Sinceramente, eu não vejo isso como homofobia ou transfobia ou fobia de qualquer coisa. Se você me chama para um casamento, eu já falei para você que eu conheço algumas pessoas que são homossexuais e que já perguntaram de mim se fosse me chamar para o casamento dela e ela seria a única pessoa do convívio lá que ela chamaria seria eu. Eu disse que eu não iria, porque isso é contra a minha crença. E o que eu creio pela Bíblia é que o pecado ele leva para o inferno. Da mesma forma que eu não iria para e desculpe a palavra, puteiro, porque isso é contra a palavra de Deus. Mas poxa, é meu aniversário, vai ser lá numa casa de prostituição, lá no caso. E eu gosto tanto de você. Jesus ia onde os pecadores estavam. Bom, eu acho que essa afirmação está errada. Você nunca via Jesus lá com os prostitutos cultuais ou etc. Ou se você vai falar com a prostituta, deve ser para evangelizar. Vai lá uma outra mulher, você chega lá, começa a conversar, evangeliza essa prostituta. Nós nunca devemos apoiar aquilo que leva ao pecado. Por exemplo, um cristão, para mim, não deve ir a um motel. Ah, pastor, mas eu vou com a minha esposa. Eu estou indo para o motel com a minha esposa. Bom, perfeito. Fazer sexo com a sua esposa é maravilhoso, é certo. Só que se você vai para o motel, você vai financiar um local que existe para traição. Onde as pessoas vão para trair? É no motel. Ora, sai lá do trabalho, sai lá da academia, sai lá da festa, não tem para onde ir, porque senão a mulher descobre, o marido descobre, a mãe descobre, vai no motel, paga lá 1 hora e aí ocorre lá a traição. Nessa semana, uma criança de 11 anos, com 7 meses, ela passou por um processo que ela queria abortar. No Brasil é permitido você abortar quando você sofreu um abuso sexual. Eu sei que isso é um assunto delicado, mas o que acontece? Um jornal de 5ª categoria, para ganhar Ibope, publicou essa matéria que uma juíza negou porque está na lei que a partir de tantos meses você não pode abortar. Gente, uma criança de 7 meses nasce. Uma criança de 7 meses nasce, uma criança normal, pequena, mas uma criança. A juíza não aprovou o aborto,
E aí teve maior discussão, levaram a instâncias superiores e foi aprovado o aborto dessa criança de 7 meses. As pessoas elas vão afirmar que os cristãos, por serem contra o aborto, que nós somos a favor dos estupradores e que a criança não pode ser mãe, estuprador, não pode ser um pai. Perfeito, eu concordo. Como cristãos, uma criança nunca deve ser mãe, o estuprador nunca deve ser pai. Mas aquilo que eu afirmo é, certa vez eu estava com a minha esposa andando de carro e nós estávamos indo na Torquato Tapajós, quando eu vi no canto da rua, numa grama, uma mulher sentada e um homem puxando essa mulher para dentro de um carro. Uma cena feia, e eu vi aquela cena de longe. Quando eu cheguei perto, parei o carro, peguei um instrumento que eu sempre ando e corri em direção ao cara, gritando para ele soltar. Quando eu faço isso, diversos outros caras aparecem, caras mais fortes do que eu, trazendo pau, chave de roda, para separar a mulher. Aquela mulher não foi abusada, aquela mulher ela foi livre da violência que ela estava sofrendo. O grande problema é que no nosso país, com uma mentalidade de politicamente correto, nós não podemos mais argumentar. Se você fala que existem 2 gêneros, homem e mulher, você vai estar sendo um homofóbico da sociedade patriarcal que discriminavam os negros e discriminam os homossexuais e coitado deles, porque o maior lutador, o maior combatente contra o racismo, você sabe quem foi? Um pastor batista, um pastor de uma igreja batista, chamado Martin Luther King Jr. É engraçado que o grande reformador também se chamava Martin Luther, Martin Lutero. Então, nós como cristãos, foi o cristianismo que combateu em todo o mundo a escravidão. Tudo começou com Paulo, quando falou para Filemon que, você lembra o nome do rapaz? Era Onésimo. Como? Onésimo. Onésimo estava voltando para ele tinha sido vendido como escravo, mas que ele não tratasse ele como inferior, mas tratasse ele como um irmão, como um igual, como alguém que é muito mais do que um funcionário, muito mais do que qualquer outra coisa, é um irmão em Cristo. Bom, o que eu quero afirmar para você é que nós vivemos em uma sociedade onde você pode ter medo, porque vai o seu professor comunista, e se você estuda na UFAM, alguma matéria de licenciatura, você está lascado, ou se você estuda em algum colégio público, e aí vai aquele professor com aquela camisa vermelha, uma foto do Che Guevara, que foi um dos maiores assassinos que já existiu, e começa a afirmar um monte de coisas. Você, por não estudar, você pode falar, rapaz, é verdade. O que eles vão falar? Que homem e mulher, por exemplo, é uma convenção de uma sociedade patriarcal que oprime você. Você não nasce homem, você não nasce mulher. E se nós fôssemos em um local onde não é banhado pelo cristianismo, nós poderíamos ver uma sociedade que era livre dessas amarras desgraçadas, infelizes, que o cristianismo nos dá. Existe um documentário que eu estou louco para assistir, mas eu não assino o canal, o site. Esse site é como se fosse o Brasil paralelo dos Estados Unidos. O nome desse documentário, existe até um livro que se chama What is a Woman? O que era uma mulher? E esse cara, ele é um jornalista. Ele foi perguntar a diversas pessoas o que é uma mulher. As pessoas afirmam isso que eu falei para você. Então ele fez uma viagem, foi lá para a África, um local onde não conhece o cristianismo, e fez uma entrevista. Fez uma entrevista lá com o pessoal da tribo, com o líder da tribo, e ele falou o seguinte: o que vocês acreditam sobre mudança de sexo? E aí eles responderam, traduzido, eles falaram assim: olha, não existe essa mudança de sexo. O homem, ele tem um pênis e a mulher tem uma vagina. Não tem mudança de sexo, homem é homem, mulher é mulher.
Mas e o transgênero? Se eu quiser mudar de gênero, o que vocês acham sobre isso? Eles pensaram e falaram assim: olha, se você nasceu um homem e quer ser uma mulher, ou você tem algum problema na sua família, ou você tem algum problema no seu passado, ou você tem algum problema mental. Meu Deus, agora aquele negão, ele está sendo racista ou homofóbico, machista? Ou será que por nós não aceitarmos a opinião dele, se ele viesse parar aqui no Brasil, ele falasse assim: olha, realmente eu acredito que se você quiser trocar de sexo, é porque você sofreu alguma coisa na sua infância, você tem algum problema, e você, isso não é normal. O que a Jojo Todinho, a grande pensadora do século XXI brasileiro, iria falar desse homem? Não, esse homem ele é um opressor. Um opressor? Então o que eu quero afirmar para você é que a tirania, ela cresce no silêncio. Se você não estudar e você não aprender a argumentar, você vai começar a pensar que essas coisas estão corretas, e você tem que ouvir todos os lados. Deixa eu dar um exemplo para você. Em 2007, uma moça chamada Yeonmi Park, bom, se você gosta de dorama, você sabe que esse é um sobrenome coreano. Com 14 anos, ela atravessou um rio congelado, um rio abaixo de zero, 3 montanhas, numa tentativa desesperada de fugir da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, adivinha o que ela é? Comunista, socialista. Fugiu. Só que, infelizmente, ela tinha que passar pela China, e na China ela sofreu diversos abusos sexuais. Mas graças ao milagre ela conseguiu fugir e chegou na Coreia do Sul, que é um dos países mais cristãos do mundo. As maiores igrejas evangélicas estão na Coreia do Sul. Por isso que quando você assiste, qual o nome daquele? Round 6. Você assiste Round 6, que é da Coreia do Sul, sempre vai existir um cristão ou um pastor que é um bandido. Porque, mais uma vez, lembre-se da agenda, né, progressista, é combater o cristianismo. Enfim, ela recebeu, por causa da história dela, ela recebeu a oportunidade de morar nos Estados Unidos, cresceu nos Estados Unidos, e ela foi fazer uma faculdade na Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia, quando ela foi fundada e o lema dela até hoje é o Salmo 36, versículo 9. Projeta para nós o Salmo 36, versículo 9. O Salmo 36, versículo 9, gente, existem diversos tipos de mensagem. Você sabe disso, eu sempre falo, né? Aquelas mensagens que você ri, etc. Tem aquelas mensagens que você tem que pensar bastante. Essa é uma mensagem que você tem que anotar referências, anotar os nomes, pensar e se preparar para poder ter uma discussão, né, intelectual. Vamos ler o versículo junto? Salmo 36, versículo 9. 1, 2, 3 e já. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Então o lema é assim: graças à tua luz vemos a luz. É o lema da Universidade de Colômbia. Ela foi fundada com a base cristã. Se você for ver Harvard, né, o lema é: conhecereis a verdade vos libertará. Depois agora mudaram só para Veritas. Você for ver Yale, também tem um lema cristão. Esqueci agora qual que é. É alguma coisa que falava de Cristo. Porque essas primeiras universidades, elas foram estabelecidas com base no fato da criação de Deus. E se Deus criou algo, as verdades, elas são coisas objetivas e não subjetivas. O que é algo subjetivo? É aquilo que eu sinto, aquilo que eu imagino, aquilo que o meu coração me diz. Mas a verdade objetiva é que aquele negócio é preto, aquela cadeira é branca. É uma verdade objetiva. E o que acontece? Ela foi estudar nessa universidade com essa base, com essa verdade cristã. Só o que acontece? Ela começou a escrever um livro combatendo a realidade de um governo tirano socialista.
Um governo onde ele deixa a população pobre e sustenta a população pelos programas assistencialistas, e você não tem recursos fora do governo. As maiores empresas são do governo. Então, se você falar contra o grande líder do Partido Comunista da Coreia do Norte, você morre. Você não pode falar nada contra. Esse Bolsonaro nazista, fascista, esse Bolsonaro, como é que o pessoal fala também? Genocida. Tente falar algo desse, oh meu lindo, vá para a Coreia do Norte. Tente falar isso, você morre. E o que acontece? Yeonmi, é Y-E-O-N-M-I, Park, o nome dela. Ela teve uma experiência totalmente contrária. Quando ela estava lá na universidade, os professores dela insistiam, e ela tem um livro que ela escreve sobre isso, eles insistiam que a história ela deveria ser escrita, vista pelas lentes de uma sociedade que tem uma opressão patriarcal, racista e heterossexista. Então, se não fosse heterossexista, se não fosse patriarcal, se não fosse uma sociedade que tem valores, ela não sofreria. Seria um país muito melhor para se viver. Aí o que aconteceu? Ela não mentiu. E ela teve notas baixas, reprovações, por causa da sua crença. Eu estou dando um exemplo apenas, porque o que acontece? O Brasil, ele copia tudo dos Estados Unidos. Eu estava lendo um artigo essa semana, que em 1990 e pouco, escreveram uma tradução da NVI com a linguagem neutra. Bom, esse assunto já morreu lá, não vingou. Mas que não existia nem o homem nem a mulher, nem ele nem ela, mas era uma linguagem neutra. E você já ouviu falar? Quem já ouviu falar da linguagem neutra? Bom, alguns estão bem atualizados. A linguagem neutra é que você não fala todos ou todas, você fala todes. Todes? Legal. São todes. E ele estava debatendo, e aí o que estava logo escrito lá? No início dessa Bíblia: essa Bíblia foi escrita para nos livrar das amarras de uma sociedade patriarcal. Estava tendo, o pastor Rodrigo Mocelini, ele compartilhou um vídeo no YouTube, onde num podcast, um rapaz, ele falou o seguinte: olha, eu quero tirar os jovens das igrejas. Sabe por quê? Porque uma história de que eu vou ter uma vida melhor no futuro, que minha recompensa está guardada no futuro, que existe algo além dessa realidade. Eu lá quero uma vida dessa. Eu quero uma vida aqui e agora. Eu quero aproveitar o aqui e agora. E os jovens, eles têm que estar fora da igreja. Existem agora até diversos movimentos que se chamam os desigrejados ou os desviados. Se você quiser, você pode procurar algo que sempre vai ter o diabo de braços abertos para receber você. E o grande problema desse rapaz é que ele vai se frustrar, porque esse mundo você pode correr atrás de toda a alegria possível, mas você não encontra paz nesse mundo. Sabe por quê? As pessoas que você ama morrem. Olha só o Covid, um negócio minúsculo que não é visto ao olho nu. Quantas pessoas queridas não morreram por causa desse vírus? C.S. Lewis, ele vai falar que as pessoas que mais fizeram por esta terra foram aqueles que mais tinham os olhos voltados para a eternidade. É triste, gente, mas nós estamos passando por uma tirania intelectual. Se você vai tentar conversar, eu estava tentando conversar com uma pessoa no trabalho recentemente,
E você vai tentar argumentar com essa pessoa vai falar assim: não, não acredito não, não acredito que tu ainda tem esse pensamento retrógrado. Não quero nem conversar contigo. Sabe o que é isso? É que não tem argumentos. Não quero nem conversar, não acredito não. E olham para ti como se tu fosse um matador de negros, homossexuais, de bebês, de crianças, de, sei lá, um estuprador, alguma coisa assim, porque você quer argumentar sobre algum assunto. E parece que isso agora é o grande Deus da Babilônia, onde todo mundo tem que, uma grande estátua da Babilônia, onde todo mundo tem que se ajoelhar. E se você é um Mesaque, um Sadraque, um Abednego e fica em pé, vão te jogar numa fornalha, ou vão te demitir, ou vão fazer algo contra você. Por isso que é tão importante, quem sabe no futuro, nós termos pastores dedicados à igreja. Sabe por quê? Porque alguém precisa se posicionar. E nós, como cristãos, precisamos suportar essas pessoas a se posicionarem, a irem debater, a produzirem conteúdo, a discutirem, a evangelizarem, e não terem a sua família sem recursos para comer, porque foi demitido por causa da sua fé. Então nós vivemos em uma época onde a tirania aumenta se você não abrir a sua boca. Claro, alguns de vocês só tem na cabeça Jojo Todinho, Instagram, Cristiano Ronaldo, Fute Paródias, Star Wars, ou sei lá mais o que. Alguns de vocês só sabem falar besteira na sala de aula. Vem um professor que leu 2 livros na vida, 2 livros. Porque se seu professor, não vou falar nada não. Aí ele começa a falar alguma coisa, você já se treme todinho. Meu Deus, isso é um Deus intelectual. Aí a pessoa espera vir para a igreja, no sábado e no domingo, e aí aprender aqui 1 hora, e ainda sai para ir no banheiro na hora da mensagem. E aí você espera aprender e chegar lá na sua escola, poder se posicionar, poder debater. Gente, eu não estou falando para você chegar e dar um murro nas pessoas, não é isso. Essa guerra, ela é vencida com palavras, com ensino. Jordan Peterson, ele é um escritor que eu gosto muito, e ele está no processo de conversão ao cristianismo. Ele é um doutor em psicologia canadense, e aí ele não era nem cristão na época, mas obrigaram a todos utilizarem a linguagem neutra. Ele falou: não vou utilizar a linguagem neutra. E ele começou a ter um destaque. E ele tem um livro fantástico que se chama 12 Regras para a Vida. Livraria Puricina. Você pode comprar em qualquer lugar. E lá tem uma frase que eu nunca esqueci. Uma frase seguinte: as pessoas querem tornar os homens, eu falo homem de verdade, homem, tem homem aí? Querem tornar os homens fracos. Essa sociedade tem medo de homens fortes, de homens que pensam, de homens que sabem falar, de homens que se posicionam, de homens que são fortes mesmo, conseguem levar um murro e dar outra face. Claro, você esperava o que quer dizer para você dar outro murro? Dar outra face. Mas ele fala assim, o seguinte: na verdade não são os homens fortes que me preocupam, mas os fracos. São os homens fracos que estupram as mulheres, porque são homens que não conseguem trabalhar, estudar, crescer na pirâmide social. Eu estou falando com argumentos e vamos utilizar argumentos sociais. Existe uma pirâmide social, existem empregos diferentes, existem pessoas diferentes, existem conversas diferentes. Homens que não conseguem, através do seu intelecto, do seu esforço, crescer nessa pirâmide social. E o que é que fazem para ter uma mulher bonita? Estupram. São os homens fracos, são os homens medrosos que matam os outros, são os fracos que não saem para trabalhar, são os fracos que têm medo de dar rejeição, que não se colocam ao ridículo de
participar de uma entrevista, de tentar fazer um vestibular e não passar, um concurso e não passar. São os fracos que, por causa deste medo, roubam, assaltam, produzem conteúdos de pedofilia. São os fracos que não conseguem vencer a pornografia, porque não conseguem deixar a droga do celular lá fora, do banheiro, do quarto. São os fracos que traem a sua esposa. Meu Deus, o Google sempre ouvindo tudo. Ora, você acha que um líder da igreja, você acha que ele não tem tentação de flertar com outra mulher, de ficar com outra mulher? Ora, todo homem vai ter. Todo homem vai ter o diabo colocando alguma coisa na cabeça. Mas sabe quem são os homens que traem? São os fracos, aqueles que não sabem rejeitar, aqueles que não sabem cortar, aqueles que não sabem se posicionar. Nós não podemos ser, gente, nós estamos já no final, na última hora. Nós não podemos ser fracos. Já tentaram destruir a igreja de diversas formas, e agora querem destruir a igreja dizendo que nós somos os opressores, dizendo que nós somos aqueles que matam, dizendo que nós temos discursos transfóbicos. Ainda nesse, eu vi apenas alguns vídeos desse What is a Woman. Ele estava numa conversa com uma professora, doutora, Master Plus de uma universidade aí, psiquiatra, e aí ele começou conversando com ela e fazendo algumas perguntas. Mas o que é uma mulher? Ela falou assim: olha, eu acho bom a gente parar essa conversa, porque ela está tomando um caminho transfóbico. Ele respondeu: eu estou sendo transfóbico por perguntar? Você entende que você não pode mais perguntar, duvidar? Nós precisamos nos posicionar. Desde Charles Darwin, quando ele criou a teoria evolucionista e tirou Deus e falou que não há um Deus criador, não vai existir julgamento, não há moralidade, sem essa autoridade transcendente, sem essa verdade, onde você é um ser humano igual a mim, eu não sou melhor do que você, porque você foi feito à imagem de Deus, isso quebra todas as bases para a sociedade que nós conhecemos hoje. O mesmo capítulo que fala lá em Levítico, eu nem vou falar de Coríntios, o mesmo capítulo que fala lá em Levítico sobre homossexualismo, é o capítulo que fala sobre sexo de um pai com uma filha, com um filho. É o mesmo capítulo, Levítico 18, que fala sobre a pedofilia. Quando nós falamos contra o aborto, e você precisa se posicionar contra o aborto, porque estão matando crianças, todo mundo sabe disso, são crianças que estão matando crianças. Se você não se posiciona, Martin Luther King, ele já falava uma frase que eu nunca me esqueci, desde quando eu li: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Você entendeu o que essa frase quer dizer? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É aterrorizador quando você quer lutar pela vida de um inocente, de alguém que está em um útero, sem defesa, e você não fala nada. Olha só que interessante. Existia uma Kathleen Stock, ela é uma professora de Sussex, da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Ela foi expulsa em 2021 por afirmar que mulheres são mulheres, e essa é a realidade biológica. Ela foi expulsa da Universidade da Inglaterra por falar que uma mulher é uma mulher porque tem uma vagina e nasceu dessa forma. Olha só a declaração dela: os problemas começaram quando comecei a fazer declarações controversas como há apenas 2 sexos, e é errado colocar estupradores masculinos em prisões femininas. Isso foi demais para alguns dos meus colegas. Meus críticos produziram uma narrativa aparentemente imparável,
segundo o qual eu sou uma fanática e um terrível perigo para os estudantes trans. Eventualmente, qualquer esperança de que eu pudesse levar uma vida relativamente normal no campus foi definitivamente extinta e eu fui expulso. Douglas Murray, ele escreveu um livro, e esse livro é o que baseia a discussão de hoje em dia, que se chama The Madness of the Crowds, a loucura das multidões. Ele é um ateu, ele é um gay, e ele descreve essa visão. Ele fala o seguinte: se você não aceitar as alegações de alguém em um grupo de vítimas, você pode ser condenado como preconceituoso, sexista, racista, homofóbico ou transfóbico. Então, nesse livro, a loucura das multidões, ele afirma que se você se posicionar contra, só se você argumentar, você está se tornando algum desses adjetivos que eu te falei: o sexista, homens acima de mulheres. Por exemplo, meu Deus, você quer ter raiva? Quem gosta de ter uma raiva de vez em quando? Às vezes em quando eu gosto de ter uma raiva. Você vai correr, meu amigo, dê uma raiva antes, a adrenalina sobe, você corre de tudo. Assista os transexuais homens das competições de mulheres. Chega lá no homem, todo musculosão. Eu sempre joguei futebol, mas algo aconteceu na minha vida que me deu uma virada. O que foi? Não, eu não sei, como outro dia eu falei, não, eu vou jogar profissionalmente. Não, bestada, porque tu está jogando contra mulheres. Esse pastor ele é sexista. Se você já comprou alguma coisa, se alguém ver esse vídeo, vai falar assim que eu sou sexista. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma verdade. Nem todo homem joga o futebol melhor do que as mulheres, nem todo homem. Isso é verdade. Tem algumas mulheres que jogam futebol muito melhor do que eu. Ora, se eu fosse falar que eu jogo futebol melhor do que a Marta, eu estaria mentindo. Mas se nós colocarmos um homem e uma mulher para treinarem em algum esporte, e os dois tiverem o mesmo treinamento, é óbvio que o homem vai se sair melhor. Sexista esse pastor. Nunca mais volte naquela igreja. Tenha raiva. Pesquise. Trans competindo contra mulheres. Você vai ver um trans lutando MMA com a mulher. Dá raiva. Você vai ver um trans nadando. Meu amigo, é diferente. É diferente. Eu até pensei, os músculos são diferentes. Eu até pensei em trazer aqui uma mulher bem forte e um homem magro aqui para competir numa queda de braço. Só que eu pensei assim, não, cara, vai que o homem perde, né? Porque também nem todo homem é mais forte que a mulher, isso é verdade. Mas se tiver o mesmo treinamento, os homens são diferentes de mulheres. E eu não quero que um cara correndo ganhe de uma mulher, porque cara, a mulher treina, a mulher se desafia, a mulher, e o cara que era o 24º lá na corrida dos homens, começa a ser segundo, terceiro, às vezes até primeiro, numa corrida de mulheres. Cara, me dá uma raiva disso, me dá uma raiva. E se você fala que existem dois gêneros, o homem e a mulher, você nasce homem ou você nasce mulher? Você quer ser homossexual? Tudo bem, seja homossexual, mas você não pode afirmar e não pode colocar isso como uma verdade para os meus filhos. Eu não concordo. Se fosse algo que realmente, cara, nasce homossexual, nasce até que biologicamente se prova, etc. Isso não existe. Existe um livro que se chama Dano Irreversível, só que ele é em inglês, Dano Irreversível.
Ela foi convidada para falar em 2021 na Universidade de Princeton, e ela é uma jornalista investigativa. Essa mulher que escreveu se chama Abigail, Dano Irreversível, você pode ver depois em inglês. Ela é uma jornalista investigativa. E o que ela documentou? Ela fez diversas entrevistas. O que ela documentou? Ela documentou um contágio social que levou um grande número de adolescentes à transição de gênero. Alguns rapazes cortaram o seu pênis, fizeram uma vagina. Algumas moças retiraram os seios. Eu não sei como é feito, mas tem um pênis, alguma coisa assim, similar. E aí o que ela fez? Ela viu um grande arrependimento, que se seguiu de diversas vezes sobre danos irreversíveis. Então ela escreveu um livro, ela documentou, ela começou a falar sobre isso. E o que a universidade fez? A universidade colocou ela numa salinha pequena, longe, com poucas pessoas para ouvir. Não, você não tem o mesmo direito. Não espere que quando você falar a verdade, que as pessoas vão te dar o palanque. Não, às vezes você vai falar a verdade no cantinho. Às vezes você vai falar a verdade com a pessoa que senta do seu lado. Aprenda a fazer perguntas. Aprenda a fazer perguntas. Aprenda a raciocinar. O teólogo Francis Schaeffer, ele falou que quando a verdade recua, a tirania avança. Eu não estou defendendo aqui, gente, que nós devemos usar de violência contra aqueles que são abortistas, contra aqueles que são trans, contra aqueles que são homossexuais, ou que nós devemos tratá-los mal, ou demiti-los de empregos por causa disso. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos argumentar. Certa vez fizeram um estudo, dois homens, pegaram um desses gêmeos, esqueci o nome agora da família. Você pesquisa, pegaram um desses gêmeos e transformou esse gêmeo em Brenda. Antes dele ter consciência, transformaram o órgão genital dele masculino em um órgão genital feminino. E ele foi criado desde pequeno como uma mulher. Os pais não falaram para ele, até que ele pôde chegar a uma idade de maturidade e ele descobriu por si mesmo esse experimento social. O que aconteceu? Ele se chamava Brenda, né? Os pais batizaram ele como Brenda. Ele falou que nunca se sentiu uma mulher, que havia algo estranho, e ele se matou. Existe um documentário onde fala sobre crianças trans. Crianças com 3, 5, 6 anos, 7 anos, crianças que chegam com os pais com 8 anos de idade e falam assim: pai, eu quero ser uma menina. E o pai vai lá e faz a cirurgia dessa criança. O que acontece? Não era o objetivo do documentário, mas quando você olha a vida dessas pessoas trans, dessas crianças trans, você percebe a luta psicológica que essa criança enfrenta. Danos irreversíveis à sua vida. Muitos se matam. E apesar deles não era o objetivo dele, e aí o que vendem? Eles vendem que essas crianças elas se matam, essas crianças elas são infelizes, os trans são tristes. Por quê? Porque a Bíblia fala que o homossexualismo é pecado. Será que elas não vivem uma vida infelizes porque elas não vivem aquilo que Deus chamou elas para viver? Eu não sei, só fazer uma pergunta. Eu não estou falando que o Pablo Vittar é infeliz. Eu não estou falando que o Pablo Vittar, que ganha muito dinheiro, vive uma vida infeliz. Eu não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é: será que aqueles trans que vivem uma vida infeliz tem muito menos a ver com o que a Bíblia diz, com o que os cristãos dizem para os seus filhos, do que de fato eles estão vivendo?
C.S. Lewis, essa semana eu finalizei o Cristianismo Puro e Simples mais uma vez. Eu amo esse livro, esse livro é demais. E ele está falando sobre como você encontra a sua personalidade. E que a verdadeira personalidade você só encontra em Cristo. Por quê? É como se nós vivêssemos em um mundo de trevas. E você não sabe como é. Porque você vive no pecado. Eu me lembro antes de ser cristão. Eu queria chamar a atenção de todo mundo. Usava uma espada na orelha. Pintava o cabelo tudo que era forma para chamar a atenção. Era preso emocionalmente às pessoas. Falei para você que eu tive uma namorada que me bloqueou na MSN. É a mesma que bloquearam no WhatsApp. Eu tinha uma vida totalmente diferente, eu percebo comigo. E ele fala que o mundo, se você perguntar como é que você é, porque você está no escuro, você não consegue perceber. Mas porém, se você vai falar com essas pessoas que vivem no escuro, vivem na caverna e não conseguem se enxergar, elas vão se descrever de uma forma. Mas quando você traz elas para serem tocadas pelo sol, elas começam a ver de verdade quem elas são. Isso aconteceu comigo e com muitas pessoas que eu conheci desde o seu processo de conversão. Acreditavam que eram tal coisa, mas quando foram para a luz, esse é logo, acho que é o penúltimo ou último capítulo do livro, quando foram para a luz, puderam ver quem realmente era. Eu pude ver quem de fato eu era, sem carregar a culpa pelos pecados que eu tinha, sem carregar as mágoas pelas maldades que fizeram comigo. Quando Deus vai nos removendo dos pecados, nós podemos ver quem nós somos sem os nossos vícios e os nossos ídolos. Eu não quero infringir na liberdade de ninguém. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 a 20, diz assim: hoje, Josué falando ao povo, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é sua vida. Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mas se você for continuar lendo os versículos anteriores e posteriores, Josué vai falar assim: todavia, se não te agrada servir ao Senhor, sirva a outros deuses. O que nós não queremos perder é a possibilidade de falar. Bom, um dia nós vamos perder. Você está preparado para isso? Para ser uma das igrejas estranhas no Brasil, onde vão contra o aborto, onde vão contra a ideologia de gênero, onde vão contra a sexualização de crianças? Ora, nós somos opressores, porque numa festa de criança, estava vendo um vídeo, a amiga da Thaís postou, era uma festa de criança, estava tocando uma daquelas músicas onde a mulher dança com a mão no joelho balançando o rabo, que hoje é assim que chamam, né? O rabo ou a raba, é como eles estão chamando as nádegas ou a bunda de uma pessoa. Bom, se você é um adulto e quer balançar, como dizem, entre aspas, a raba por onde você quiser, vá lá e balance, fique à vontade, mas saiba que você prestará contas. Mas não façam isso com as crianças. Não sexualize as crianças. Sabe por quê? Porque daqui a um pouco a criança olha para o homem de 40 anos e fala: eu quero ser namorada dele. O homem de 40 anos olha para aquela criança de 7 anos e fala: eu quero ser namorada dela. O que nós faríamos? Não, ninguém pode falar, é a decisão pessoal deles. Não, gente, uma criança de 7 anos não tem capacidade de servir por ela. É por isso que existem pais. É por isso que o pai é desse tamanho, a criança é pequenininha. É por isso que você precisa se preparar para ter um filho. É por isso que você precisa instruir o filho.
porque nós precisamos ensiná-los. Se nós não nos posicionarmos, olhe para a história do século XX. Olha a quantidade de guerras, olhe o nazismo, olhe o que Stalin fez na União Soviética, e você vai ver como é que é viver numa sociedade onde você não pode falar, onde a tirania reina. Mas sabe, o que me chateia é que eu olho para alguns homens aqui, algumas moças, cara, eu olho a cabeça de vocês, meu Deus do céu, vocês não tem nada, cara, não tem nada para oferecer, não tem nada para falar. São pessoas que vivem a vida por ver foto e ver uma série, ver alguma coisa. Meu Deus do céu, vamos ser diferentes. Vamos tentar ser. Vocês já viram os heróis da fé de Hebreus 11? Vamos tentar ser os heróis da fé dessa geração? Vamos tentar ser os heróis da fé? Alguém que se posiciona, alguém que fala, alguém que se esforça. Para de ver a tua pornografia, para de perder tempo com a tua rede social, para de perder tempo com leseira. Vamos tentar ser os heróis da fé dessa sociedade agora. E o que o herói da fé fez? O herói da fé se posicionou. José se posicionou, Daniel se posicionou, Abraão se posicionou. Agora é gostoso, gente, você viver uma vida. Isso é meu carro, é? Estava tentando. Só porque eu estava falando, já tentaram levar meu carro, né? Obrigado. A história ela vai mostrar que onde o Evangelho influenciou a sociedade, as liberdades elas foram estendidas a todas as pessoas. Só existe liberdade por causa do cristianismo, eu posso falar para você, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Estamos vivendo em tempos que as pessoas foram envenenadas com mentiras, e temos a oportunidade de mantermos a verdade. Nós devemos temer ao Senhor, e quando você teme ao Senhor, você não precisa temer a ninguém. Se aproxime de pessoas que te levam para mais perto de Deus. Se aproxime de pessoas que te fazem ser mais inteligentes. Até eu estou falando aqui da igreja, tá? Estou falando aqui da igreja. Quem só fica falando de leseira, de besteira, de baboseira, se afasta. Porque essa pessoa é uma questão de tempo para se desviar. O que essa pessoa quer ficar. O que essa pessoa quer é tirar foto. O que essa pessoa quer é receber like. Essa pessoa não quer fazer uma diferença nessa terra. Se aproxime de pessoas que querem crescer no amor de Deus, crescer no conhecimento da palavra. Abre para mim Salmo 119, versículo 97, por favor. Salmo 119, versículo 97. Se aproxime de pessoas que sejam assim, pessoas que amam a lei do Senhor e que meditam nela o dia inteiro. As pessoas correm tanto para compartilhar um churrasco, uma cerveja, uma foto no shopping na Havana. Eu e o velho. Não tem nada a ver, só brincando. Mas, cara, vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos compartilhar posicionamento, vamos compartilhar conversas, e mais uma vez, vamos tentar conversar sem ofender outra pessoa. O nosso falar tem que ser temperado com sal. Não copiemos as práticas deles. Não, tu está falando isso? Não. Seja humilde, manso. Você pergunta, eu posso argumentar? Você quer que eu argumente ou você é contra as opiniões? Você é contra a liberdade de expressão. E esquece da leseira que acontece. Se o cristianismo não crescer, gente, adivinha o que cresce? O islamismo. Oh, meu Deus. Chega Jojo Todinho para dar uma volta.
perto do Talibã. Só dá uma voltinha. Meus irmãos, é por amor ao nosso país, é por amor à nossa sociedade, é por amor aos nossos filhos poderem se posicionar, argumentar, que devemos restringir o avanço do mal agora. Sabe como você ganha força? Salmo 92, versículo 2. Mostra pra gente. Você ganha força assim. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ganhe força decorando esses versículos e vivendo essa verdade. Gente, não tem nada melhor do que você viver uma vida que vale a pena, uma vida que você não a desperdice. Nós devemos amar os outros, mesmo aqueles que nos odeiam, mas devemos falar a verdade com graça. Devemos, na sociedade, mostrar as nossas obras diante dos homens, para que eles vejam o nosso Pai e glorifiquem a Deus. Devemos, como diz em 1 Tessalonicenses 5,16, nos alegrar sempre. O C.S. Lewis ele fala algo fantástico. Perto do final do livro, o C.S. Lewis ele tem uma pegada, ele acredita um pouco na evolução. E aí ele discute sobre a evolução e ele fala assim, olha, quem sabe de repente, na verdade ele fala assim, olha, eu acredito que Deus guiou a história para evoluirmos até seres como os humanos e chegarmos, essa parte eu não concordo com ele, mas chegarmos em um momento onde o próximo passo da evolução exige uma decisão. O próximo passo da evolução exige você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque quando você conhece um cristão, você conhece alguém que é diferente de todo o resto do mundo. Você conhece alguém que de fato é evoluído. Alguém com alegria diferente. Alguém com uma esperança no meio do sofrimento. Alguém que não vai te roubar, passar a perna em você. Alguém que é bom estar perto. Se um dia você conhecer um cristão de verdade, é esse tipo de ser evoluído que você vai conhecer. Uau! Meu Deus do céu! Quando eu leio o C.S. Lewis, eu falo assim, meu Deus, como eu sou burro. Ele tira cada ilustração maravilhosa. Olha outra ilustração fantástica. Ele fala o seguinte: uma pessoa, ela pode desenvolver boas características pelo esforço próprio, sim ou não? Sim. Você pode ser uma pessoa emagrecer, não precisa de Deus para isso. Agora, você começa a fazer uma academia, comer direitinho, você emagrece. Você pode passar no vestibular sem Deus, sem ser um cristão? Bom, vamos lá, sem Deus você não pode nada, né? Que você morre sem oxigênio, sem criação. Mas, se você não for um cristão, você passa no vestibular? Senhora! Porque senão, em todo início da aula, nós iremos cantar. A alegria está no coração. Vamos, esse é top, né? Você vai estudar com mais vontade. É como um cavalo. Olha a ilustração do C.S. Lewis. Um cavalo, você pode ensinar ele a pular sobre uma cerca. Com muita disciplina, o cavalo aprende a pular até cercas maiores. Mas o que Deus quer criar, Ele pega o cavalo e Ele quer dar asas. No início, enquanto as asas estão crescendo, ele pode parecer estranho e feio. Da mesma forma, o cristão, quando ele está no início do seu processo de mudança, ele é meio estranho. Às vezes até parece que ele não consegue correr com tanta facilidade quanto os cavalos do mundo correm. Mas quando crescem as asas, ele se torna um cavalo totalmente diferente de todos os outros. Uau! Meu Deus, como eu sou burro. A tirania, ela cresce quando o silêncio vence. E Deus nos chama para defender a verdade.
Deus nos chama para resgatar aqueles que estão aprisionados pelo engano do diabo. Em João 8,32, Jesus promete liberdade de fato. E essa é a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a nos posicionar na geração caída. Acima de tudo, Pai, tendo um testemunho que vence o pecado, um testemunho, Senhor, que as pessoas não venham nos acusar de sermos profanos, imorais, ladrões, desonestos, que elas não tenham nada, que se sintam vergonha, Senhor, por causa do nosso testemunho. Essa é a base. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que tem testemunho. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas cristãos que têm um bom testemunho, a sermos o tipo de pessoa que o Senhor quer criar. Nos ajuda, Pai, a tomarmos rédea dos nossos pensamentos, a tomarmos rédea, Senhor, das nossas ações, das nossas vontades. E nos ajuda, Senhor, como eu falei aqui no meio da mensagem, não estava nem anotado aqui, mas a sermos os heróis da fé, Senhor, da nossa geração, de Manaus. O Senhor tem feito grandes coisas através do nosso meio e Senhor, eu tenho grandes expectativas do Teu poder agindo em nós, aqui nessa igreja. Mas, Senhor, que esses jovens eles possam se preparar para aquilo que Tu queres fazer, se preparar para aproveitar as oportunidades onde Tu vai dar as palavras, Senhor, necessárias, se preparar para cuidar de outras pessoas, se prepararem, Senhor, para ter uma vida de santidade. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos posicionarmos, Senhor. É isso que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, nos vemos amanhã.